Olá, galerinha! Eu não vou aguentar, cara. Eu sou obrigado a risar de novo. Vamos lá. Fechou, então? Hoje a gente vai... Aqui, hoje não. É estranho o negócio de fazer assim, desse jeito. É o quinto vídeo do dia. Vamos lá. A gente vai tratar um pouquinho... O nosso assunto hoje vai ser sobre restrições de integridade. De certa forma, gente, restrições de integridade a gente já trabalhou na disciplina anterior, superficialmente, só para vocês entenderem, tá? Só que aqui a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo nas restrições de integridade, como a gente pode abordar isso de uma maneira legal, tá? Então, o que são restrições de integridade? Restrições de integridade nada mais são do que regras que a gente pode impor à informação armazenada dentro do meu banco de dados. Eu posso, que a gente chama, criar as regras de grande parte das regras de negócio, eu posso fazer com que eu valide elas no meu próprio banco e não na aplicação. Vou dar um exemplo bem simples, tá? Vamos supor que uma regra de negócio seja, olha, eu não posso permitir que pessoas com mais de, sei lá, 120 anos sejam cadastradas. Bom, a gente podia programar isso lá no meu site, se o cara botar a idade maior que 120 não salvar, é isso? Pode, tu criou tua regra de negócio na aplicação. Só que nada impediria do cara fazer via, sei lá, implementou em uma outra camada de um outro aplicativo, de um app, por exemplo, e não está programado essa parada e deixar o cara gravar com uma idade acima de 120 anos. Sei lá, porque o cara botou sem querer a idade. Era para ser 12, botou um 0 junto ali, deu enter. Tá entendendo? Mas eu posso implementar isso via banco de dados que eu restringo tudo. Por mais que esteja programado dentro da minha aplicação, eu garanto que os dados vão ficar íntegros, porque esta é a ideia, restrição da integridade do banco de dados. Respeitar as minhas regras que eu vou definir. Entenderam? Isso é uma regra de domínio, mas eu vou explicar, é uma das, mas tem várias regras, e algumas até que você já conhece. Tudo bem? A primeira delas, são poucas, a primeira delas é a regra de valor vazio ou de valor obrigatório. Gente, not null, já conhece. O que é o not null, só para lembrar? É tornar obrigatório que aquele atributo possua valor ou não. É isso, not null. Perfeito? Concorda comigo? Então, todos os campos que vocês definirem como not null se tornará obrigatório. A gente obrigatoriamente faz isso em chave primária, é isso? Porque não existe chave primária nula, mas a gente deixa de fazer muito de tornar obrigatório outros campos que na minha concepção devem se tornar obrigatórios. E assim, mas na aplicação, por que eu falo isso? Eu falo porque eu também trabalho com isso. E eu canso de não tornar os dados obrigatórios. Porque eu não tenho bola para isso. Aí, a minha aplicação, eu tenho que me preocupar lá? Sim. Lá eu tenho que me preocupar, por exemplo, num cadastro de aluno, por exemplo, dizer que o nome do aluno é um campo obrigatório. Aí eu programo lá, ok, deixei, funciona, perfeito, lá aplicou, roda direitinho, mas eu não fiz no banco. Nunca vai dar problema, até o dia que um cliente diz para ti, cara, eu tenho um script aqui de lista de alunos, tu pode rodar para mim? Em vez de eu rodar, tu diz sim, beleza. E sei lá tem 1000 alunos misturados e dentro desses 1000 tem um que não tem nome. Entendeu? Aí tu roda o script, rodou o script, tá tudo bem, perfeito, só vai descobrir que tá um campo vazio depois. E se tu tivesse definido uma regra, por exemplo, de campo obrigatório, lá na hora de criar o teu SDB, não ia acontecer isso. Vocês estão entendendo? Então, é importante a gente tomar cuidado com campos obrigatórios. Na hora de modelar o meu banco de dados, não. Na hora de criar o meu banco de dados propriamente dito. Então, é por isso que eu estou só fazendo essa ênfase sobre a parte de valores nulos. Joia? Joia, pessoal? Então, essa é a primeira restrição de valor nulo. Nulo ou not null. O not null. Se no create table, aqui tem um exemplo, só para ilustrar, do aluno eu estou dizendo que o código e o nome não pode ser nulos, a idade pode ser vazia. O e-mail aqui também não é obrigado a ser informado. Se eu quiser tirar esta restrição, eu simplesmente aqui, vou fazendo um alter table aqui, que a gente já aprendeu, lembra? Eu estou dizendo que eu estou modificando o e-mail dizendo que ele pode ser nulo. Pronto. Eu quero adicionar para a idade a regra de not nulo. Desculpa, not nulo não, né? A regra de nulo. Eu vou botar not nulo nele e acabou. Depois de criar o banco de dados, entenderam? Porque na verdade ela é uma restrição. Internamente ela recebe o que a gente já conhece chamado constraint. Restrições nada mais são do que constraints.
Quando a gente diz que é not null, implicitamente interno no STDB, ele cria restrição not null. Ela é criada igual, é um comando a mais. Por mais que no create table a gente bota lá código integer not null, ele vai fazer, mas vai criar uma linha de comando, uma constraint só para aquela restrição do código também. Entenderam? E não é Oracle, é qualquer STDB. Tudo bem, pessoal? Tem aí? Sim? Tá, continuando. Bom, então aqui não tem mistério. Integridade de chave. Bom, a gente está falando de chave primária? Não. Integridade de chave envolve 3 conceitos. Presta atenção. 3 conceitos. 3. Não é só chave primária, chave estrangeira. Deixa eu explicar o porquê. Existe, primeira delas, que a gente chama de chave candidata. Lembra das chaves candidatas que eu falei para vocês? O que é uma chave candidata? Lembra de banco 1? Hein? A chave candidata é aquele elemento que, a princípio, que são valores únicos, que podem identificar um registro, é isso? Então, são elementos que podem ter que ser únicos dentro da minha listagem inteira. Por exemplo, no meu cadastro, eu quero colocar como campo obrigatório, um exemplo, campo obrigatório não, eu quero que, num cadastro de usuário, por exemplo, eu quero colocar o código do usuário, o nome do usuário, login e senha. Vocês concordam que o login, pelo menos o nome, ou vou pensar o e-mail do cara, login nem tanto, mas o e-mail, vamos pensar assim, ó, código do cara, nome do cara, login, senha e e-mail. Eu quero que o e-mail não se repita. O e-mail, vocês já perceberam que o e-mail é uma chave universal? Não existem 2 e-mails iguais no planeta. Já repararam isso? Não tem uma chave universal e-mail, é isso? Então eu poderia criar uma restrição de que e-mail nunca pode se repetir. Se repetir, na verdade eu estou falando do mesmo cara. Não é verdade? É a mesma concepção que deveria ser o CPF, por exemplo, o RG, por exemplo. É isso? É isso? Que não são chaves primárias. Como a gente define isso, pessoal? A gente usa a palavrinha mágica unique como restrição para dizer, eu quero que esse atributo seja um valor único. O seu conteúdo só possa existir uma única vez em minha tabela. Certo? De que forma eu faço isso? Olha aqui, ó. Eu estou dizendo aqui, por exemplo, ó. Nesse meu contexto, eu estou dizendo que o nome do meu dados de usuário, o meu nome tem que ser único. Ninguém pode ter o mesmo nome. Por quê? Porque eu quis. Só porque eu quis. Está entendendo? É uma maneira de criar uma informação única. Por quê? Porque eu estava afim. Tudo bem? Aqui eu estou criando um outro contexto. Claro que eu estou fazendo um outro alter table, porque, só para retomar de novo. Todas as minhas restrições são constraints. Todo mundo entendeu isso? Sim? Se são constraints, eu posso... Lembra que a gente pode criar primary key ou definir aqui. Constraint tal é o nick de nome. Como a gente faz com chave primária, é isso? E aqui eu estou criando uma constraint depois de criar o banco de dados. Da tabela, desculpa. E estou querendo dizer o seguinte, ó. Essa minha... É idiota que eu estou fazendo aqui, tá? Por favor, não faça isso nunca, que é apenas pedagógico, tá? Vou explicar por que é idiota. Calma aí. Ó, eu estou criando uma constraint chamada dados de usuário, como se fosse criar chave primária estrangeira, é isso? Olha lá, ó, alter table, dados de usuário, add constraint, até aí é igual a chave primária estrangeira, é isso? Dou o nome da minha constraint, só que em vez de ser primary key, foreign key, é uma unique. E aqui eu estou dizendo que é uma chave única, ou melhor, é um valor único, usuário e senha. Significa que eu estou criando uma restrição que, de forma alguma no meu SGDB, eu posso ter 2 caras cadastrados com o mesmo usuário e mesma senha. Entendeu? Aí tu pensa, tá, mas e o que isso tem de imbecil? Pessoal, vamos parar para pensar. Aí se o cara botou, já tem alguém com esse usuário e senha cadastrado? Não, né? Vocês estão entendendo? O usuário poderia ser apenas um usuário e senha, né? O usuário não pode repetir, né? Não pode porque já tem um usuário e senha com esse nome e senha. Então eu logo o cara, entendeu? É só uma sacanagem. Isso aqui é só para mostrar que dá para fazer composto. Mas o correto aqui deveria ser o quê? Apenas o usuário. Botou o Google para falar, cara? Olha só o que é, pessoal. O cara precisa de orientações para a hora que tem que tomar água. Tá na hora de beber água.
Tá na hora de beber água. O celular do cara, tá vendo os aplicativos? Alguém tá aí pra ajudar ele com o telefone? Alguém sabe. Aperta aquele botãozinho power ali, cara. Ele vai desligar. Entenderam, pessoal? Aqui eu tenho uma coisa legal também das constraints, assim, que eu não tinha explicado pra vocês antes, ó. Se eu quiser excluir uma constraint, chave primária, chave estrangeira ou qualquer outra, eu dou um drop constraint, o nome dela, excluo ela. Não é mais restrição. Tá? E eu posso desabilitar. A constraint existe, mas por enquanto ela não vai ficar funcionando. Eu quero desabilitar por alguma coisa. Então eu boto o que lá? Disable constraint. Eu quero que uma chave primária deixe de funcionar. Mas ela continua lá. Eu disable constraint e desabilito ela. Se tu tentar enfiar coisa repetida, ele até vai deixar. Só que quando tu fizer habilitá-la de novo, botar enable nela, aí vai dar merda. Entendeu? Mas, se vocês quiserem desabilitar ou habilitar qualquer tipo de constraint, é só usar o disable constraint. Isso não pode em tempo de execução. Hã? Em tempo de execução. Pode. É uma linha de comando, da mesma forma que é um comando DDL, desculpa, como qualquer outra linha de comando. Pode desabilitar e habilitar. Dá pra fazer isso com trigger também, com procedures, pode fazer. Eu uso muito em scripts desabilitar trigger. Na verdade, todo mundo que eu conheço que trabalha com banco de dados, antes de rodar script grande, desabilita as triggers. Porque tem trigger, o que é trigger? São gatilhos automatizados, né? Então, às vezes tu faz um update que não era pra fazer, mexer em um monte de coisa, entendeu? Então, tu tem que desabilitar as triggers pra não dar merda, tá? Fica a dica, tá? Sugestão pra vocês. Olhem bem, pra não dar cacaca no banco. Agora que me lembrei, né? Eu fiz isso, uma merda dessa ontem. Pensa que... Ainda bem que eu tinha backup. Porque, foi de novo. Eu faço direto essas merdas. Esqueci de olhar se tinha trigger, que tu olha assim, cagou com o banco. Cagou. Exatamente. Por que eu fiz essa trigger maldita? Entendeu? É mais fácil, mas enfim, é do jogo. Vamos lá, tudo bem? Vamos lá. Continuando. Chave primária, não preciso explicar, né? Até porque se eu tiver que explicar, vocês vão voltar para a disciplina anterior. Criar a chave... tu tem que voltar, eu acho importante, tá? A chave primária também a gente pode usar o constraint, sem problema nenhum, certo? Que é a mesma lógica, criar de várias maneiras, aqui eu estou mostrando exemplos, tá? E a gente tem chaves estrangeiras que eu também espero não precisar explicar para vocês, certo? Eu vou me abster, aí depois reclama lá com o coordenador, o professor não quis falar conteúdo, ele disse que não vai falar. O senhor disse que não vai dar aquele conteúdo porque ele acha que está sabendo. É pior que está gravado. Nem sabia que ele nunca deu pra gente. Ele nunca trabalhou com isso, nunca trabalhou com isso. O legal é quando troca de professor, porque essa sacada de nunca trabalhou, é fatal, né? A gente nunca viu isso aqui. Pior que é. Bom, mas enfim, qualquer coisa no YouTube mostra, tá? Nos outros vídeos anteriores a esse, por isso que você tem que se botar no canal, como é que se inscrever no canal, lá diz como é que faz, tá? Faz um joinha se vocês acharam. Eu até vou botar aqui nos comentários o link do vídeo que fala como é que faz. Boa. Tudo bem, pessoal? Chave primária estrangeira, ok, né? Aqui tem até alguns exemplos. Eu quero só lembrar de novo que a chave estrangeira, ela pode conter valores nulos sem problema nenhum. O que não pode acontecer, só para deixar registrado, é que o conteúdo armazenado dela ou tem que ser nulo ou obrigatoriamente tem que existir em uma outra tabela. O ter nulo ou não ter que ser nulo tem a ver com a restrição de valor nulo. Então vocês estão entendendo que a gente cria sobrecargas de constraints. O mesmo atributo pode ser valor nulo e ao mesmo tempo chave estrangeira. Tudo bem? E ao mesmo tempo, quem sabe o nick? Pode. Eu estou sobrecarregando restrições sobre um atributo. Tudo bem até aí? Tá. O que tem de novo nessa parada toda? É que além... E agora eu quero que vocês parem e olhem com calma comigo. A gente vai falar um pouquinho sobre integridade referencial. Pode ser a coisa mais idiota possível, mas vocês não têm ideia o quanto isto aqui é importante. Vou parar na página 12 do meu livro aqui e vou apresentar para vocês a seguinte situação. Todo mundo está conseguindo enxergar? Deixa eu ver se eu dou um pouquinho mais de zoom aqui. Não ficou legal.
Vocês estão conseguindo enxergar aqui direitinho essas duas tabelas produto e categoria? Sim? Beleza, né? Deixa eu explicar o que eu estou querendo dizer. Tá, vejamos que aqui em produto eu tenho o código, o FK de categoria. Integridade referencial tem a ver com a minha chave estrangeira. Porque o conteúdo dela faz referência à chave primária daqui, né? A gente chama que a gente tem integridade referencial, dá referência para lá. É isso? Tá. O que pode acontecer aqui? Problemas. Tá, ok. Se eu trocar minha chave estrangeira de 50 aqui para 90, não vai deixar, né? Não vai deixar, porque não existe categoria 90. Concorda comigo? Isto, quando a gente cria chave estrangeira, a restrição de chave estrangeira já me garante isso. O elemento tem que estar lá na minha outra tabela. Joia até aí? Tá. Onde é que começa o problema? Tá. E se eu vier aqui nesse 50 e trocar o código? Eu botei, sei lá, 66 aqui. Espera um pouquinho. Eu tenho 50, 50, 50. Ó, esse cara possui dependentes. Quando eu falo isso, é que a gente tem o que eu chamo aqui de novo de integridade referencial. A minha referência ela vai ficar violada. Por quê? Porque aqui eu tenho uma chave estrangeira que fazia referência ela aqui e eu troquei ela. Não tem nada a ver com o nome fruta aqui, que é o nome da categoria. Porque se eu trocar o nome de categoria de fruta para, sei lá, frutinhas, por exemplo, não tem problema nenhum. Concorda? Agora, quando eu mexer na chave primária, eu posso ter problema. Ó, a 52, que é a padaria, não tem nada referenciando ela, né? Então, se eu trocar de ser 52 para 90, vai deixar. Vocês concordam que vai deixar? Vai deixar sem problema nenhum. Tem que deixar, na verdade. Aqui ele vai pegar, vai ficar de boa. Opa lá. Ele vai ficar de boa. Eu não quero isso aqui. O que eu fiz? Fiz bobagem aqui, né? Fechar. Eu queria assinar. Fecha. Pronto. Ó. Pronto. Aqui, na verdade, se eu botar 90, vai deixar porque não tem ninguém referenciando. Agora, quando eu mexer em 50 aqui, botar 90. Entendeu? E não é esse caso. Pense em pior. Pense em pior que isso. Eu vou dar um delete categoria, aonde o código da categoria é igual a 50. Ele vai poder apagar? Porque se apagar, ele vai implicar nas chaves estrangeiras que estão aqui. É isso? Então eu vou contar uma coisa para vocês. Existem, conceitualmente falando, a nível de banco de dados, 4 regras que a gente pode impor. A gente chama de impor integridade referencial. 4 tipos de regra. Então, além de criar, quando a gente cria a chave estrangeira, a gente pode criar regras. Estas regras impostas, elas não são suportadas por todos os SGDBs. E eu vou dizer que o Oracle é um caso. O Oracle não suporta todos os critérios de regras que a gente possa querer trabalhar. Não é uma coisa natural. Estão entendendo? Vou dar um exemplo aqui. Tá? Então, o que seria isso? Como é que seria isso? Deixa eu explicar um pouquinho quem são elas. Tá? Primeira regra na hora de impor é a regra NoAction. A NoAction é o default. É do jeito que a gente fez. Quando a gente cria um create, faz uma chave estrangeira lá, certo? É NoAction. O que é NoAction? O NoAction, quando a gente define ela, que é não botar nada, certo? O que o SGDB diz? Quando eu estou editando esse 50 para 52 aqui, por exemplo, 52 já existe, desculpa, para 62, e tem alguém referenciado, ele não vai deixar fazer. Ele vai retornar erro. Erro de violação de integridade referencial. Inclusive, vários de vocês tiveram o mesmo erro semestre passado nos exemplos que eu estava dando para vocês. Eu mandava linha de comando para vocês fazer que casualmente tinha que excluir dados de uma tabela referenciada. E dava erro, vocês achavam que o erro era do SQL de vocês. E eu disse, não é, cara. É porque ele está referenciando alguém que não podia ser excluído. Isso é que a constraint está definida como NoAction, não pode ter nada. A mesma coisa exclusão. Se tu tentar excluir esse 50 aqui, não vai deixar. Por quê? Porque tem alguém referenciado. Entenderam o que é ação não ação? NoAction, não pode ter ação?
Entenderam? Agora, se eu fizer a mesma coisa pro 52, ele vai deixar. Concorda comigo? Por quê? Porque o 52 não tem ninguém referenciado. Se eu fizer um delete nesse registro, joinha, vai deixar eu fazer. Fechou? Fechou? Turma? Sim? Então tá, né? As pessoas estão dizendo que sim, então tá bom. Fechou? Isso é ação que a gente chama de no action. Tudo bem? Tá. Set to null. Cara, isso é bem legal. Se a restrição de vocês na hora de criar a chave primária for do tipo set to null, qual é a sacanagem que vai acontecer aqui? Olha só. Se eu agora fizer um update trocando de 50 para 66 aqui, ele vai deixar fazer, e todo mundo que tem 50 aqui vai virar nulo. Por quê? Seta para nulo. Para mim garantir integridade, que o elemento de látex não pode existir, ou que seja um elemento confiável, e eu editei a minha chave primária, esse cara aqui vai ficar nulo. Todos esses 50, 50 e 50. Entenderam? A mesma coisa acontece na exclusão. Se eu vier aqui e disser, meu amigo, olha só, vou excluir esse registro fruta todinho, todos os seus dependentes, que é o caso abacaxi, uva e banana, no lugar de 50 vai ficar nulo. Faz sentido, né? Quer dizer, olha só a parada, faz sentido, você tá para vazio, é isso? Sim ou não? Sim. Legal, né? Então tá, acho que vai ser legal assim. Tudo bem até aí? Sim? Então tá. Pessoal, tudo bem, set null? Tudo bem? E existe o set to default. O que é set to default? Vocês sabem que quando a gente cria uma tabela, vamos de novo aqui no meu scriptzinho, eu posso fazer assim, né? Ó lá. Create table. E aqui eu botar lá, table xxx, o nome da tabela. Aqui eu botei código, ele vai ser integer, not null, queria uma restrição. Botei aqui nome do tipo varchar de 30. É isso? É ou não é? Default Ana. O que significa isso? Salário, sei lá, number, é isso, né? De 15,2, default 0. O que significa isso, pessoal? Quando a tabela for criada, todos os campos vão ser citados por default? Tu pode botar todos ou não botar nenhum. Quando não bota, não tem default. O que é o default? O default é que se tu tentar fazer um insert e não informar nome, o que ele vai fazer aqui? Escreve Ana. No meu insert, eu fiz um insert e não botei salário, ele bota 0. É setar o valor quando criar a tabela para aquele elemento ali. Certo? Entendeu? Default. Só que isso também pode acontecer na minha chave estrangeira. Vamos supor que quando vocês criaram o FK Codicat, vocês disseram o seguinte: FK Codicat default 52. Entendeu? Na hora de criar essa tabela aqui, produto, vocês disseram default 52 quando criaram esse atributo aqui, tá? Aí vocês criaram a chave estrangeira, apontando para esse cara aqui. Se vocês tentarem inserir um produto e não botarem chave estrangeira, o que ele vai fazer? Ele vai virar padaria. Vocês entenderam o que ele está fazendo? E não botar nada. Então, o que acontece quando tu define a minha restrição de chave estrangeira como set to default? Se tu editar o 50, trocar de 50 para 66, da mesma forma que antes ele botava nulo, ao invés de nulo ele faz o quê? Ele vai botar o valor default que eu tinha dito que era para botar. Entendeu? É a mesma lógica. A mesma coisa acontece na exclusão. Apaguei fruta. 50, 50, 50 vai ficar o valor default que eu defini. Tudo bem até aí, pessoal? Sim? Espero que sim. Ok? E o mais legal de todos, que eu acho, é o Cascade. Cara, o Cascade é muito, muito, muito legal. Curte. Se eu definir como Cascade, eu faço o seguinte, presta atenção. Tá aqui, né? Troquei o meu 50 aqui por 66. Como é em cascata, ele vai trocar de 50 para 66, 66, 66. Ele altera todos os elementos de chaves estrangeiras que possuem aquela chave primária referenciada.
Então, no lugar de 50, se eu botar 66 aqui, 66 também vai ser alterado aqui. Aí tem o detalhe do delete. Se tu excluir os 50, o fruto aqui, tá? Excluir esse cara aqui, não quero mais. O que ele vai fazer? Como em cascata, tá? O que é excluir em cascata para vocês não pensar bobagem? Ele vai apagar abacaxi, vai apagar uva e banana. Excluir todos os registros em cascata para garantir que nada exista. Porque, tipo assim, ó, se tu tem dependência, tipo, tu tem um pai, tem filho. Se tu não tem pai, tu não tem filho. Entendeu? E se tem outras tabelas referenciando desse... Aí começa a vir a parte muito legal. Se tem tabela referenciada uma por cima da outra, cara, aí o negócio é bonito. Presta atenção. Bom, aqui tá dando exemplo, tá? Eu acho que eu vou dar um exemplo aqui. Olha. Eu sabia que eu tinha feito aqui porque eu fui querido com vocês. Olha este exemplo aqui. Eu só coloquei aqui dados básicos. Estão conseguindo visualizar aí? Dados básicos. E aqui eu tenho cidade, cliente. O cliente faz pedido. O pedido tem itens do pedido, que é de um produto, e o produto casualmente de um fornecedor, que o fornecedor também é da cidade. Joia? Joia? Tá, vamos pensar o seguinte. Vamos supor que todas as minhas chaves estrangeiras, nesse caso, é ficar código cidade, é ficar código cliente, é ficar produto, é ficar pedido, todas estão setadas para default não, desculpa, para no action, tá? Significa o seguinte, se eu tentar apagar, ou melhor, alterar o código da cidade aqui de 2 para 3 e existir, presta atenção, dos dois lados, um fornecedor com esse código ou um cliente com esse código, não deixa. Entendeu? Se eu tentar excluir a cidade, se tiver um fornecedor ou você está entendendo que é um ou outro, porque a chave estrangeira está dos dois lados aqui, entendeu? Ele não vai deixar. Se for set to null, se eu tentar alterar de 2 para 3 o código da cidade, ele vai alterar todos os códigos de cidade de fornecedores de 2 para nulo e de cliente de 2 para nulo também. Set to null, é isso? A exclusão, mesma coisa. Excluiu o código 2, nulo aqui, nulo aqui. O chave estrangeira, esse cara aqui e esse cara aqui. Joia? Tá, agora se for default, a lógica é a mesma. Eu troquei de 2 para 3 o código da cidade, esse código de cidade aqui vai ficar o valor default que eu defini para ele, que pode ser completamente diferente desse cara aqui. Porque as chaves estrangeiras foram definidas separadamente, é isso? Agora, o delete é muito legal. Curte aqui. Se eu vier agora e deletar, ou melhor, alterar o código da cidade de 2 para 3 aqui, ele vai alterar de 2 para 3 em fornecedor e vai alterar de 2 para 3 em cidade. Acabou. Desculpa, cidade não, em cliente. Acabou, é isso, né? Agora, se eu excluir, olha que trilha, excluir a cidade 2, o que ele vai fazer? Ele vai apagar todos os meus clientes de código 2. Se apagou os clientes de código 2, ele tem que apagar todos os meus pedidos do cliente de código 2, que naturalmente vai apagar os itens de pedido de código 2. Que por sua vez apaga os seus fornecedores de código 2, que se forneceram produtos, apagarão produtos daquele fornecedor, que por consequência apagarão dos itens vendidos naqueles. Vocês garantiram que eu apaguei em cascata. Entendeu? O nome disso é justa... Não é justa causa se fizer bem feito. Eu tenho lugares que eu boto cascade, faço. Vou dar um exemplo. E detalhe seguinte, ó, só para vocês entenderem. Eu posso aplicar essas regras para cada chave estrangeira de maneira diferente. Eu posso fazer olha só que legal, pessoal. Tem banco de dados que permite, cara, quando tu editar, tu usa essa restrição. Quando tu alterar, quando tu remover, tu usa essa outra restrição. Então eu poderia ter uma restrição de cascade para update e set to null para o delete. Tá entendendo? Eu posso criar essas regras. Entendem? E eu posso criar para cada chave estrangeira diferente.
Eu, por exemplo, vou explicar aqui uma coisa. Imagina só, uma coisa lógica, pessoal. Se eu apagar pedido, eu não tenho que ter item, né? Então, por que eu vou fazer um delete na tabela de item de pedido? É só ir na minha chave estrangeira de número de pedido e dizer que esta restrição para exclusão é cascade. Sem medo de ser feliz nenhum. Então, eu me garanto só executando uma linha de comando que eu apago os itens. Porque se eu apagar pedido, ele apaga os itens sozinho. Entendeu? Porque essa restrição do cascade é legal. Até para o delete ela é legal. Não só para o pedido, mas ela também é legal para o delete. Entendem? Pessoal, dúvida tem? Entenderam? Pessoal, sim, não, talvez, quem sabe? Ah, então eu fico mais feliz assim. Só que assim, ó, até eu brinquei bastante. Aqui tem um exemplo, ó. Ó, aqui como é que eu crio isso? Ó, o alter table aqui, ó. Eu estou fazendo isso aqui no Oracle, ó. O Oracle, ele está dizendo o seguinte, ó. Alter table, criando uma constraint de chave estrangeira de código de cidade na minha tabela aluno e dizendo, ó, que código de cidade referencia a tabela de cidade, atributo código de cidade, né? Ó, on, delete, cascade. Significa o seguinte, ó, que agora eu estou adicionando isso no final da criação da minha chave primária. Ele está dizendo o seguinte, ó, ao deletar, esse cara aqui me apaga também. Entendeu? Aqui eu estou dando um exemplo usando Firebird, olha só. O Firebird permite, olha o que está fazendo aqui, mesma lógica, ó. Aluno, lá em aluno, na tabela aluno, eu estou criando uma constraint para chave estrangeira FK codecid, é isso? Referenciando a tabela de cidade, atributo PK codecid. Olha só. Ao deletar, usa cascade. E se for fazer o update, set to null. Entendeu? Entendeu? Então aqui eu criei condições separadas para a mesma chave estrangeira, para ações diferentes. Estão entendendo? O Oracle não permite update em cascata. Só exclusão, por exemplo. O que é legal, ele não permite. Entendeu? Mas por quê? Porque ele tem um porquê. Tudo tem um porquê. Tá? Ele não permite, por exemplo, set to default. Não tem essa regra. Algumas regras não existem. Porque cada SDB vai escolher o que ele quer trabalhar como restrição. Todos eles têm o no action, que é não permitir se tiver exclusão ou update se estiver referenciado. Todos têm. Dali pra frente, cada banco escolhe o que ele quer trabalhar. Tá entendendo? Então é só para título de curiosidade de vocês. Isto é bem legal e chama-se restrições de integridade. Ah, e desculpa, ainda tem, tudo bem, desculpa, restrição de integridade de atributo, tudo bem? Referencial, restrições de integridade referencial, tudo bem até aí? Só uma mostrando no Oracle aí, no momento da criação, definir o cascade no momento da criação da tabela. Isso. No PostgreSQL eu uso, sei lá, para fazer um delete específico que usa cascade, eu posso fazer. Eu não sei se no Oracle eu não diretamente. Tipo assim, só para deletar Sim. esse campo e no final colocar lá um cascade. Ou um cascade ele faz. Não é tão simples assim. Aí tem que fazer um pouquinho diferente. Entendeu? O colega está falando o seguinte, lá no Oracle, no Postgres, tu faz um delete qualquer. Vou fazer aqui, pode ser? Ó, delete from tb aluno. E depois tu bota on cascade, né, se não me engano, né? On cascade. É o cascade, só isso aqui, né? É isso aqui. Depois do where. Aqui eu tô apagando todo mundo, mas aqui eu vou fazer, sei lá, aonde. Pra ficar legal, né? Só vai apagar todo mundo, né? Aonde o PK aluno é igual a 3. A gente usa isso aqui, ó, on cascade, em algumas linguagens. Em alguns SGDBs. Até aqui todo mundo conhece. Até aqui é do tipo no action. Se existir uma outra tabela referenciando o aluno de código 3, ele não deixa. Ele não deixa. No Postgres a gente bota on cascade, além de deixar, ele exclui todo mundo que tem independência. Estão entendendo? Ele aplica aqui a regra. Mas na verdade, ele primeiro vai excluir todos os filhos e depois o teu pai para conseguir fazer. Entendeu? Essa é a lógica, senão ele vai violar duas regras. É assim que ele funciona. Tudo bem? Pessoas? Joia até aí? E por fim, além de restrições de integridade de relação, a gente tem integridade de valor de atributo.
A integridade de valor atributo, a gente usa o check. Eu não sei se a gente já usou em aula, acho que não, né? Check é uma parada bem legal, curte aqui. Vocês vão entender na prática. Eu estou criando aqui o atributo código do aluno, nome do aluno, endereço, estado, e-mail, idade. E quando eu crio idade, eu também estou colocando uma constraint para ela dizer o seguinte: a idade do cara, ela é um check, é uma restrição de conteúdo, dizendo ela tem que ser maior que 0 e menor que 150. Isso garante que nunca eu vou poder cadastrar ou alterar a idade negativa, é isso? Ou maior que 150 anos. É um exemplo. É restrição de conteúdo armazenado. Aqui eu tenho uma outra lógica, ó. Eu estou criando, depois de criar a tabela, estou criando uma outra constraint aqui, na tabela de aluno, fazendo a DD constraint, ó, fazendo um check, dizendo o estado, esse estado aqui, ó, só tem 2 caracteres, só pode armazenar RS, SC e SP. Se o cara tentar enfiar qualquer outro estado, e detalhe, né, pessoal, é maiúsculo. Né? Sensitive aqui. Se tu tentar botar qualquer estado diferente disso aqui, não vai gravar. Então eu estou validando o conteúdo armazenado. Vocês estão entendendo isso? Essa parada é diferente. Tá, e ele também faz o not null, né? O que é... Não, not null aqui é uma outra regra. Aqui eu estou implicando duas... No caso do e-mail, tá falando do e-mail aqui? Aqui eu estou criando 2 regras. Estou dizendo que o e-mail não pode ser nulo e tem que ser único. Não, mas por exemplo, ele tem que ser entre 0 e 150, mas se eu tentar cadastrar nulo, Ele vai deixar. ele vai deixar. Vai porque não tem a regra de not null. Então eu posso colocar ela se eu quiser também depois. Nulo, não, poderia botar aqui not null e além de not null, check. Porque as regras elas podem ser sobrecarregadas. Como eu tenho aqui, ó, que eu tenho not null e o nick junto. Entendeu? E poderia ser chave estrangeira também, que é a terceira. Entendeu? São regras separadas, são as restrições que tu vai implementando. Entendeu, pessoal? Dúvida tem aí? Pessoal? Sim, vocês diriam, nossa, aqui eu tenho outro exemplo, ó. Viajando aqui, salário, isso aqui não funciona tão bem. Tudo bem? E por fim existe o que a gente chama de asserções. As asserções não funcionam tão simples. Na verdade, a asserção é uma coisa antiga. A asserção, ela não é a nível de registro, como a gente está acostumado a trabalhar. Asserções são a nível de contexto. Por exemplo, aqui eu estou fazendo o seguinte, estou criando um assert chamado nota negativa, dizendo, olha, não pode haver em todo o meu sistema uma nota menor que 0. Não pode existir uma nota menor que 0. Aonde? Não me interessa. A minha regra é essa aqui, ó. Ele sempre vai, cada comando que tu executa, ele vai verificar se ele viola essa asserção. Quer dizer o seguinte, qualquer comando. Porque não esqueça que um comando implica em outro comando, tá? Então, em qualquer comando ele vai fazer sempre um select onde notas é menor que 0. Se ele retornar vazio, significa que tem alguém. Ou melhor, se retornar um valor existente, se retornar alguém que exista, uma nota menor que 0, ele vai bloquear e não vai deixar executar o comando. Imagina estar somando, subtraindo. Assim, isso aqui não é tão trivial. Eu só quero deixar isso registrado para vocês. O Oracle nem implementa isso. Tudo bem? Dúvidas, senhoras e senhores? Sim, senhor. Voltando no check. No caso, No check, voltando. se eu quisesse tu não pode. E se eu quisesse tipo, colocar uma máscara no CPF, alguma coisa Não, assim? máscaras nem imputar dados, não são de conteúdo. Máscara de dados não são dados a serem imputados. Tu pode fazer máscara, por exemplo. O CPF, ele dá um check, o seu CPF veio sem máscara, ele adiciona a máscara. Não, isso dá para fazer, mas a gente faz isso via trigger. Sim. Aí a gente trata a informação antes de salvar. Via criação de restrição, porque não é uma integridade, entendeu? Sim. Uma regra de integridade, eu posso fazer lá dentro. Aí eu poderia programar lá dentro através de alguma função, criar, aí dá pra fazer lá. Não, mas vai fazer. Eu faço muito isso em trigger. Inclusive. Porque eu achei que daria pra fazer direto via o check. Não. Ele checou, não tá do jeito que eu quero, então. Não, ele faz isso via trigger, mas não via restrição de integridade. Dúvidas, pessoas? Não? Fácil esse conteúdo, né? Fácil, né? Então, por hoje era isso nessa videoaula, senhoras e senhores. Um grande abraço, não esqueça de dar like,
se associar ao canal, dar um joinha e depositar aquele chequezinho na conta do canal. Obrigado.